Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. É sempre um prazer poder estar com você para ler e meditar a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus, lá no capítulo 11, versículos do 20 até o versículo 24. Agora nós vamos iniciar a leitura. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizado a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. O Evangelho de hoje trata para nós de uma censura que Jesus faz para com as cidades da época dele, em que vivenciaram muitos milagres que Jesus tinha feito, mas que ainda assim, com a dureza de coração, rejeitavam esses prodígios feitos diante dos seus olhos, de modo que o coração deles também ficasse distante de Deus. Por mais que esse povo viu muitas coisas extraordinárias feitas da parte de Jesus, e muitas coisas feitas ali são profecias que se cumpriram, que estavam escritas antes de Jesus vir ao mundo, se cumpria diante dos feitos que Cristo fazia diante dos olhos dessas pessoas. E nem por isso elas se converteram, e nem dessa forma, mostrando esses sinais, as pessoas se arrependiam de suas maldades. Por isso que Jesus faz uma comparação dessas cidades aqui com Sodoma e Gomorra, onde aquele povo de Sodoma e Gomorra, lá no Antigo Testamento, viviam de maneira totalmente imoral, fazendo a maldade, e Jesus faz essa analogia para mostrar que o povo daquela época, de Sodoma e Gomorra, não tinha visto milagres igual o povo da época de Jesus via, e então eles teriam uma certa vantagem sobre o povo da época de Jesus por não testemunharem os grandes prodígios e feitos que Cristo fazia naquela época. A palavra de Deus hoje, através desse evangelho relatado por Mateus, convida-nos a fazer uma experiência profunda com Deus, mas em seguida ter um arrependimento profundo para que esse arrependimento profundo gere em nós uma mudança. O arrependimento genuíno, ele é seguido de uma mudança de mentalidade, de uma metanoia. Quem encontra com Deus, descobre, entende, conhece o que Ele propõe, deve-se ter um arrependimento profundo da vida que vem vivendo, ou seja, se for de pecado, e consequentemente ser transformado por Deus para viver uma vida que agrade ao Senhor e que também testemunhe para os outros que Deus de fato muda, transforma vidas e vale a pena seguir o que Ele nos propõe. A verdadeira mudança, então, só acontece depois de um arrependimento que nos leva a mudar de rota na qual nós seguíamos antes e que, na maioria das vezes, totalmente torta. A palavra de Deus nos conduz, nos orienta para chegar no bem mais importante e final na nossa vida eterna, que é ao lado do Senhor. Por isso que é preciso viver coerentemente com o que a palavra de Deus nos ensina, com aquilo que nós professamos. Por isso, hoje Ele nos convida a, quando ouvirmos a voz dEle, não endurecermos o nosso coração. É preciso estar disposto a mudar, a ser transformado por Deus com a graça dEle para honrá-lo onde quer que nós estejamos. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, com certeza a palavra de Deus tem alcançado o seu coração e esse processo de mudança, de transformação, ele é lento, mas ele está acontecendo, por isso exige de nós o desenvolvimento da paciência,
tanto para conosco quanto para os outros. Alguém que viveu anos de uma certa forma pode levar um certo tempo, com a graça de Deus ainda assim, para ser transformado e manifestar os frutos e os testemunhos de uma verdadeira conversão. Seja paciente com você, com os outros e continue confiando que Deus está trabalhando. Eu desejo que a graça dele ilumine o seu coração, o seu entendimento, te fortaleça nessa jornada e ajude você a também ajudar os outros a virarem essa chave da conversão na mente deles. Um forte abraço em você e, se Deus quiser, eu te encontro amanhã novamente.